Graças a Deus, queridos irmãos, retornando aqui, não é, na nossa escola bíblica dominical. Estamos na lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. Amém? Então, nesta lição, estaremos falando sobre uma vida dinâmica e constante na presença do Senhor. Queridos irmãos, o texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática, ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Mas saiba que viver não é uma vida cheia do Espírito Santo, é uma questão diferente do batismo com o Espírito Santo. Lá nós somos cheios e fomos batizados. E esta é uma continuidade. Ser cheio é uma continuidade desta vida. Nós pregamos e ensinamos que a evidência está no falar em línguas estranhas. Amém? Mas todos recebem o Espírito Santo no dia que aceitam a Jesus, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, vivendo o fervor espiritual é a nossa lição desse dia 28 de fevereiro. Eu quero mandar aí para você um bom dia na paz do Senhor, não é? Agora já lendo o texto bíblico em classe que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 20. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos acompanhar então a leitura da palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vivendo o fervor espiritual. Na introdução da revista, queridos irmãos, cheio do Espírito Santo indica também viver na plenitude e no fervor do Espírito. Isso se encontra lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Abra a Bíblia, capítulo 24, versículo 49, que diz assim: E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta palavra poder significa dínamo. A palavra dinamite vem desta palavra poder. Então saiba que isto é uma coisa que dinamiza, é uma energia, é uma força. O Espírito Santo é Deus que nos dá força para o viver diário e fervoroso na presença de Jesus e também na presença dos homens. Precisamos, queridos irmãos, sermos cheios do Espírito Santo para testificarmos a uma geração que está corrompida e que não tem compreensão do Evangelho. E uma pessoa cheia do Espírito Santo no viver diário, ele tem autoridade espiritual, graça da parte de Deus, para poder testificar com autoridade a respeito de Jesus. Então, a introdução, o cheio do Espírito, indica também o viver, a plenitude e o fervor do Espírito. Fervoroso é como aquela caneca que está não é no fogo, quando ela entra na sua ebulição e ela começa a sacudir as águas. E é justamente aquele sacudir, aquele momento de fervor que nós devemos de viver a nossa vida constante com o Senhor. Não ficarmos apáticos, entristecidos, esmorecidos, escanteados. Não. Quem está na presença do Senhor precisa viver dinamicamente a presença do Espírito Santo. Queridos irmãos, a revista está dividida em 3 tópicos.
O primeiro é a importância da devoção pela palavra e oração. Devoção, oração e palavra, viver sabiamente e remindo o tempo. Este é o primeiro tópico da revista. No segundo tópico, a importância em manter-se cheio do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não confundir com o batismo com o Espírito Santo. Então, é uma continuidade do batismo. Ser cheio do Espírito Santo é uma continuidade, não é? Da vida daquele que recebeu a promessa do batismo e no falar em línguas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, lá na casa de Cornélio, na porta chamada Formosa, cheio do Espírito Santo. O viver constante. Queridos irmãos, o terceiro tópico é vigilância contra a frieza espiritual, testemunho transbordante, dar graça em tudo e a questão da sujeição. Então, no primeiro tópico, queridos irmãos, devoção. O que é uma devoção? Devoção é uma dedicação, um apego sincero a Deus, ser uma pessoa devota. Amém? Então é um apego sincero a Deus. Você sabe o que é a palavra sincera? É aquela que não mostra, aquela que se deixa mostrar todos os seus defeitos, com sinceridade. Amém? Então, esta devoção é com sinceridade. Nós não passamos cera para tapar os nossos defeitos, para nos apresentar diante do Senhor. Nós nos apresentamos como somos. E neste apresentar sincero a Deus, se dá a nossa devoção, a dedicação em servir o Senhor. E aqui eu quero fazer um convite aos irmãos a se aproximar do templo aos domingos pela manhã, para aprendermos a palavra do Senhor. Às vezes, queridos irmãos, nós nos acostumamos a certas coisas. Porque no domingo, não é? Levantamos um pouquinho mais tarde, aí já fazemos aquilo que é um ritmo, parece que normal do domingo. Não, mude um pouco, venha à casa do Senhor, venha aprender a sua palavra. E nada melhor, queridos irmãos, do que estar junto com os irmãos. Mantendo o distanciamento, que desse dia nós estamos observando com todo o cuidado, mas ali nós interagimos e aprendemos juntos a palavra do Senhor. E justamente este achego, junto com a comunidade, junto com os irmãos, é que somos fortalecidos. É que recebemos, não é, a graça do Senhor, porque vamos observando no testemunho, na vida, no comentário de cada um, como é importante estarmos juntos na presença do Senhor. Palavra e oração. Queridos irmãos, lá em Atos capítulo 6, vamos ler versículo de número 4. Atos capítulo 6, versículo de número 4, diz-nos assim a palavra do Senhor. E quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. A importância da devoção pela palavra e oração. Então quer dizer que esta devoção, ela tem um combustível que se chama oração e palavra. E sabiamente aqui os discípulos tomaram uma posição, meus irmãos, porque aqui havia uma murmuração, não é? Das mulheres gregas que casaram com os irmãos judeus e que estavam sendo esquecidas, não é, no repartir do pão diário. E elas fizeram uma murmuração. Isso chegou aos ouvidos dos apóstolos e os apóstolos tomaram uma posição, porque era uma questão social. Aqui foi agora levantado os diáconos para atender esta necessidade, mas os apóstolos não abandonaram a oração e a palavra. Então quer dizer que esta oração e palavra é insubstituível no viver diário cristão. É ela o alimento deste fervor espiritual, deste continuar cheio do Espírito Santo. Os apóstolos nos ensinam o segredo. O segredo é orar e ler a Bíblia.
e o pôr em prática isto. E quando você se aproxima de Deus, você recebe de Deus a força para viver. E quando você lê a sua palavra, você vê os testemunhos de Deus no meio do seu povo e da história dos homens. E você sai fortalecido. A terceira coisa é viver sabiamente. Isso quer dizer que a oração e a palavra nos vai dar o fervor, o ser cheio do Espírito Santo, e nós vamos ter entendimento para viver. O crente não é arrogante, não é prepotente. O crente é um ser temperado. Quer dizer, dá gosto estar com o crente. Por quê? Porque ele tem uma palavra do alto, da sabedoria de Deus para este tempo. Queridos irmãos, este é o crente que é cheio do Espírito Santo. Por mais no emaranhado que possa estar a sociedade, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma resposta de Deus. Seja até uma resposta de conserto. Seja uma resposta, não é, de levar a pessoa a pensar. Parece uma resposta dura, mas é a resposta que vai trazer a cura, a libertação. E esta resposta vai ser dada temperada, de maneira que alcance o meu coração, que não me traga nenhuma ríspida. E eu sou iluminado, o entendimento fica iluminado e eu sei o que vou fazer. Então, devoção, uma dedicação, um apego sincero a Deus. Oração e palavra, os combustíveis para se manter cheio do Espírito Santo. Oração e palavra vai me dar entendimento para viver este tempo sabiamente. E esta palavra também vai fazer com que eu rima o tempo. Quer dizer, eu agora vai diminuir o tempo, porque os tempos são maus. E se ele não abrevia, nós seríamos consumindo. Então saiba que o crente cheio do Espírito Santo, pela sua atitude, não é? Da oração e da palavra, ele produz o quê? Que o tempo fique menor, para que os dissabores dos dias não sejam tão grandes que possa nos causar, meus irmãos, uma paralisação. Então observe que uma dedicação a Deus, através da oração e da palavra, não pode fazer. Pode fazer o meu viver sábio, e neste viver sábio, eu vou remindo o tempo. Amém? No segundo tópico, a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Irmãos, isto é vida espiritual. Isto é continuidade. O crente cheio do Espírito Santo, ele não para por qualquer obstáculo. Ele se levanta e segue adiante e continua a servir o Senhor. E aqui vai uma exortação de Paulo: e não vos embriagueis com o vinho. Quer dizer, não se deixe iludir pelas coisas deste mundo. Não se deixe levar pela bebedice, que vai tirar o quê? O senso comum do ser. Que vai fazer com que nós fiquemos, não é, perturbados, embriagados, entorpecidos. Então o viver cheio do Espírito Santo nos dá força para viver esta coisa que pode nos embriagar. E aí, queridos irmãos, cheios do Espírito Santo, podemos produzir para Deus e para nós e para todos aqueles que nos cercam. Como é importante um crente cheio de Deus. Ele é entusiasmado, ele vê as coisas diferente. Sempre existe uma saída para o crente cheio do Espírito Santo. Interessante que ele vai concluindo esse segundo tópico, não confundir o ser cheio com o batismo com o Espírito Santo. No dia que fomos batizados e falamos em línguas, que é o sinal de que fomos batizados, fomos cheios. Mas este cheio tem continuidade na vida. Cheio é uma continuidade. Permaneça, continue cheio. Porque sendo cheio do poder do Espírito Santo, vamos fazer as obras de Deus com mais facilidade, com mais entendimento, com mais graça, sem necessitar forçar.
Porque não é pela força, não é pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, como está a tua vida? Como está a sua vida com Jesus? Como está a sua vida de oração? Como está a tua vida com a meditação da palavra? Você tem buscado ao Senhor enquanto se pode achar? Você está invocando enquanto Ele está perto? O crente cheio do Espírito Santo não perde este bom momento de sempre estar na presença de Jesus. Ele vai concluindo agora no terceiro tópico, a vigilância contra a frieza espiritual, num testemunho transbordante. Quer dizer que os crentes cheios do Espírito Santo, no viver diário, ele sempre tem um testemunho que testifica de Cristo e que glorifica o seu nome. É um testemunho que transborda. Em meio a todas as calamidades da vida, em meio a todo o processo doloroso que possamos passar, o crente cheio do Espírito Santo sempre vai ter um bom testemunho para dar. Ele não dá um testemunho, ele dá o testemunho de que o Senhor é bom, de que o Senhor é aquele que abre, não é, e dá as oportunidades para viver. No tempo, meus irmãos, em que existem tantas situações adversas, precisamos mais do que nunca de sermos cheios do Espírito Santo. Estamos paralisados, estamos sem entendimento. E quando a gente fica paralisado em entendimento, a gente quer arrumar uma desculpa. É o distanciamento, é o vírus, é aquilo. Não, senhores, tudo isso aí é questão social. Ninguém se distancia de Deus. Deus falou o segredo, você nem precisa sair de casa. Não é isso que tantos governadores falam? Fique em casa. E lá em sua casa você não tem um quarto? E lá na sua casa você não tem uma porta que você possa fechar e orar ao teu Pai que está em secreto? Jesus, já sabendo de tudo isto, te disse o melhor lugar. E você não pode dizer não. Buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, dar graça por tudo. Quer dizer que esse ser que foi batizado, que transbordou na presença do Espírito, que falou em línguas como evidência do batismo e que está cheio no viver diário, ele é agradecido a Deus. Ser agradecido ao Senhor. A ingratidão é muito triste. Lembra-se dos 10 leprosos, não é? Jesus curou os 10, mas só um veio para agradecer. E aquele que veio agradecer recebeu uma bênção a mais. Agradecido. Num tempo de tanta ingratidão, no tempo de tanta murmuração, de tanta dificuldade, para onde você olhe hoje, você vai ver lutas e decepções. Mas se você hoje não é voltar, virar a máquina espiritual que está parada, Deus vai começar a trabalhar. Deus sempre começa a trabalhar quando eu começo a trabalhar. O primeiro passo é meu, a vontade é minha, o desejo é meu, o ânimo é meu, o esforço é meu. Hoje o Espírito Santo me convida a mim e a você a dar um primeiro passo. E quando damos este passo, não é como aquela roda que dá o primeiro giro, em seguida ela vai agora girando. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. A terceira coisa desta vigilância contra a frieza espiritual, primeiro o testemunho transbordante, dar graça em tudo, é a sujeição. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E Ele tem cuidado de cada um de nós. Sujeitar, queridos irmãos, é estar debaixo de, humilhar, reconhecer, estar debaixo. Então observe que nesta lição tão gloriosa, não é? Que é vivendo o fervor do Espírito Santo, ou viver o fervor espiritual. Quantas coisas nós temos para aprender. Eu quero concluir este momento fazendo uma oração toda especial por você. Amém? E te fazendo um convite para que aos domingos você se aproxime do templo, às 9 horas da manhã. Lá está um professor para ministrar esta santa palavra ao seu coração.
Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado, te damos graça, Senhor, por este momento tão bom, junto, Senhor, meu Deus e meu Pai, com os teus filhos neste domingo pela manhã, aonde estamos meditando nesta palavra do viver fervorosamente, do viver no fervor do Espírito. Senhor, meu Deus e meu Pai, que as engrenagens espirituais nesta manhã dos teus filhos, aquelas que estão enferrujadas, recebam o azeite do teu Espírito Santo, para que comece a lubrificar esta máquina e que ela possa novamente, a rodar, a dinamizar, a ter poder e a caminhar. Senhor, meu Deus, repreenda toda a frieza espiritual, que é um dos sinais, Senhor, de tua volta. Por se esfriar, não é o amor de muitos. Por multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Senhor, tem misericórdia, desperta estes irmãos, traga de volta a sua presença. E aqueles, Senhor, meu Deus e meu Pai, que estão vivendo uma vida diária, cheios do Espírito Santo, eles não se acomodem, mas continuem a desenvolver a sua vida na sua presença. Nos abençoa, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecendo, em nome de Jesus. Aproximando-se, enfaixou-lhe a ferida. Até próximo domingo, em nome de Jesus.